Capítulo 45. 7 anos atrás. Havia uma menina de 8 anos na família Morgue que estava quebrada. Morgue Camus. O membro mais jovem da casa Morgue, uma renomada família de magos. Seus talentos extraordinários ficaram evidentes desde os primeiros dias. As crianças Morgue se reuniram para uma aula de magia. Agora, o caminho para Magealda é difícil. Quando você olha para o abismo olha para você. Você deve sempre ser cuidadoso e cauteloso porque se olhar para as profundezas, poderá ser comido por um demônio gigante. Quando as crianças ouviram as palavras do tutor, cada uma delas sentiu uma vaga sensação de medo e terror. Apenas um. Camus bufou. Absurdo. A tutora franze a testa. Senhor Camus, por que você diz que é um absurdo? Você disse que quando olho para o abismo olha para mim. Isso é trenta. Camus dá uma aparência severa. O abismo de Mado é tão amplo e profundo que nenhuma mente humana pode compreendê-lo. Porque olho para o abismo olha para mim. Absurdo. Só porque uma formiga pode me ver não significa que eu possa ver a formiga, e o abismo não sabe que estou olhando para ele e não se importa. Não importa, então ter medo do abismo olhando para você é excessivamente autoconsciente. Bem, talvez quando você chegar a um certo nível, mas não instale medo em crianças que ainda não conseguem lidar com sua mana. Com isso, o tutor ficou em silêncio. O queixo do tutor caiu. Em todos os anos em que conseguiu chegar à classe 5 e rolar 5 círculos de mana, ele nunca caiu no abismo de Mado. A menos, é claro, que você esteja batendo na porta da classe 7, o que há de mais moderno em Mado. Quando a tediosa lição terminou, Camus sacudiu-se da cadeira e levantou-se. O que meu tio está fazendo? A única pessoa da família que entendia seu talento e em quem ele se sentia confortável em confiar. Camus era favorecida pelo irmão mais novo de sua mãe, Morgue Adolphe, ainda mais do que sua mãe, Morgue Respane, a chefe da família. Então, Camus ouviu sua mãe, Respane, e seu tio, Adolphe, conversando na sala. Você diz que um veio de Rubi corre no subsolo da propriedade da família Baskerville? Sim, irmã. Parece que uma colisão é inevitável. Isso é grande coisa, Hugo, e eu não quero ter que me curvar diante daquele bastardo. Além disso, é onde os bárbaros estão furiosos, então isso significa uma guerra de 3 vias. Bem, para começar, o veio entra no território dos Baskervilles, então estamos em desvantagem legal. Além disso, seus bárbaros são um grupo contra o qual os Baskervilles têm lutado há anos, então um conflito local seria muito prejudicial para a família em mais de um aspecto. Respane e Adolphe pareciam sérios. Então Camus deu um passo à frente. Vou dar uma olhada. Respane e Adolphe engasgaram de surpresa. Ele sabe o que há de errado com isso. Espere, irmã. Vamos ouvir o que a garota tem a dizer. Ela é um gênio, você sabe, e talvez possa apontar algo que os adultos não veem. É por isso que Camus gosta do tio Adolphe. Respane e Adolphe assentiram, incrédulos, com o que Camus estava dizendo. Vamos tentar, certo? Depois disso, vamos solidificar a nossa cooperação e pressionar pelo desenvolvimento conjunto? Não é uma má ideia. É difícil acreditar que vieram da mente de uma criança de 8 anos. E então? E não seria ótimo se discutíssemos também a questão do nepotismo? Gosto da ideia de os sogros abrirem negócios juntos, em vez de simplesmente desistirem. Também conhecida como estratégia pré-nupcial. Camus teve outra boa sugestão. Os olhos de Respane brilharam e ele perguntou: você quer dizer um pacto com os Baskervilles? Quem você acha que deveríamos enviar? Bem, e os trigêmeos, Iguis, Midleses e Louces, que são inúteis para qualquer um. Camus respondeu com indiferença, sem pensar muito no assunto. Morgue imediatamente começa a negociar. Adolphe levou Camus com ele para Baskerville, e Camus usou sua condição de criança para conversar com Hugo. Ela usou sua condição de criança para falar com Hugo, comparando as veias subterrâneas com suas mãos e antebraços.
Mas, pela primeira vez na vida, Camus sofreu uma derrota amarga. Do campo adversário veio um garoto de 8 anos. Não sei a lógica por trás disso, mas ele estava definitivamente em desvantagem. Camus ficou com tanta raiva que começou a chorar e quase enlouqueceu. Nunca experimentei nada assim em minha vida. Ninguém mais, nem mesmo seus colegas de 8 anos, nem mesmo adolescentes, jamais havia feito isso com ele. Nem mesmo adultos. Tudo no mundo sempre aconteceu do jeito que ela queria e ela nunca foi pego de surpresa. Mas aquele dia foi diferente. Tudo foi contra a vontade de Camus. E a razão para isso foi o garoto de cabelos escuros que ela conheceu naquele dia, aquele. Se não fosse por você. Então Camus ficou furiosa. Ela queria mostrar à primeira pessoa que conheceu sua verdadeira face. Então ela o desafiou para uma luta nos campos de treinamento, onde espadas e magia se chocaram. Ela lutou com todas as suas forças. Mas a criatura foi covarde e se esquivou dos golpes. Ele sacudiu os dedos na testa, como se estivesse apenas brincando. E doeu muito também, pois continuei sendo atingida. Seu rosto foi ampliado para um close-up. Eu me senti cega pela raiva. Você sente que somos só você e ele no mundo. Tudo que eu conseguia pensar era em dar um soco na cara dele. Certo então. Houve um acidente na sala ao lado. Houve uma grande explosão e minhas roupas ficaram totalmente queimadas. Tentei apressadamente me esconder atrás da poeira e da fumaça. Mas isso só me salvou alguns segundos de nudez. Foi só então que ela ficou preocupada. Há muitas de pessoas aqui além de mim e ele. Que vergonha! A supernova Morgue, seu gênio, seu próximo grande sucessor, a pessoa que ela respeitava e em quem confiava, tudo em um momento, na frente de todos. Até crianças de 8 anos têm vergonha. Ele tem seu orgulho. Camus lutou desesperadamente para evitar que as lágrimas caíssem. Ele estava prestes a ser despido na frente de todas as crianças de sua idade que sempre o desprezaram. Especialmente quando as irmãs sorrateiras Igis, Midleses e Laucis estavam na sala ao lado. Eu não queria chorar nua na frente deles. Eles iriam zombar de mim pelo resto da minha vida. Mas o que eu posso fazer? Mas não havia saída para esta situação. Logo a poeira baixaria e ela seria motivo de chacota no mundo. Eu deveria morrer. Camus pensou consigo mesmo. Só então. Sua visão ficou preta. Algo pesado, mas quente e aconchegante, cobria o corpo nu de Camus. Ela olhou para cima e viu ele bem na sua frente. Ele havia tirado suas próprias roupas e a coberto, deixando-o nu. Ele não tem vergonha? Camus pensava assim, mas ele não parecia pensar assim. Ele exibiu sua nudez para que todos vissem, sem nenhum traço de vergonha. Camus sentiu seu coração bater forte no peito enquanto olhava para seu corpo nu. A primeira vez que ele viu seu número, a primeira vez que sofreu uma derrota, a primeira vez que viu um comportamento confiante, a primeira vez que viu o corpo nu de alguém da sua idade. Tantas novidades se misturaram na mente de Camus. Pela primeira vez em sua vida, seu cabelo bonito ficou em pé, assim como o tempo que fluía ao seu redor. Pelo que pareceu uma eternidade, ela olhou para ele, pensando secretamente consigo mesma que foi bom ela ter apresentado a estratégia do pacto de casamento antes de deixar o clã. E então, um após o outro, ele foi colocado contra seu tio. Camus sempre gostou e seguiu o tio, mas naquele momento achou que estava sendo injusto. Ele é um homem adulto e está perseguindo uma criança. Ela sempre foi grata ao tio por tratá-la como uma adulta, mas não tanto quanto naquele momento. O que? O garoto continuou a desafiar seu tio. Um espírito indomável que se recusou a recuar diante de uma disparidade tão grande de habilidades. Camus sentiu sentimentos confusos. Ela sabia da força e grandeza de seu tio, mas não conseguia impedir que seu olhar fosse para. Interiormente, ela ficou surpresa por estar esperando por uma situação tão ridícula, que aquele cara derrotaria seu tio. E então, a fantasia tornou-se realidade. Em uma situação que até Camus, a mais forte, se achava sem esperança, aquele surpreendentemente superou seu tio.
uma jarra de água quebrada, um riacho e um tio atordoado. Camus aplaudiu esse resultado chocante. Ela até pulou para cima e para baixo no lugar. Seu tio pareceu chocado e expressou seu desapontamento, mas isso não era da conta dela. Ela sempre desprezou as risadas e os pulos frívolos das crianças de 8 anos de sua idade, mas antes que percebesse, ela estava rindo e pulando como uma criança normal de 8 anos. Depois que a negociação correu bem, chegando em casa, Camus foi para a cama. O bichinho de pelúcia que ela sempre abraçava quando ia dormir, ela resolveu deixar de lado. Não sou mais criança. Em vez disso, seu abraço habitual havia mudado. Ó sangue negro de Baskerville. A capa em que ele a envolveu tornou-se seu primeiro amor. Camus dormia nele todas as noites, sempre enterrando o rosto nele enquanto dormia. De alguma forma, o cheiro de suor mofado era considerado uma coisa boa, e eu dormia melhor com o nariz nele enterrado. Às vezes, meu coração batia repentinamente no peito. Outras vezes eu sentia uma sensação de formigamento por todo o corpo e outras vezes mordiscava meu colarinho com os dentes em um impulso repentino. Quando uma babá sugeria lavar a roupa, Camus levantava a mão e a impedia com firmeza. Essas coisas não valem a pena lavar. Depois disso, ela nunca mais lavou. E assim as estações mudaram, e alguns bolos de aniversário iam e vinham, e Camus sempre pensava a mesma coisa. Onde ele estaria agora, o que estaria fazendo e qual seria a sua altura. E assim, a menina virou uma dama. Ela ia às minas de rubis o tempo todo porque adorava rubis, mas nunca o via. Ela só ouviu rumores de que ele havia feito um longo treinamento. E o tempo passou. Um dia, Camus pegou um barco. Havia uma cidade bastante grande nos limites da propriedade Baskerville, adjacente à propriedade Morgue. Corria o boato de que um jovem magistrado havia sido nomeado para lá. Aparentemente, ele feriu vários acidentes graves ao chegar. É claro que por acidentes não me refiro realmente a acidentes, quero dizer mega conquistas. Ao saber que havia queimado 10 bilhões em uma única vara, Camus deu um tapa no joelho. Você cresceu. Ela foi até a casa Morgue. O que? Você quer que eu o envie em uma operação conjunta com os Baskervilles? Sim, mãe. Agora mesmo. Camus deu uma patada em seu patriarca, Respane, enquanto eles se dirigiam para a propriedade dos Baskervilles. Antes de fazê-lo, ela fez questão de identificar o novo vice-magistrado da cidade dos desfavorecidos como seu parceiro na operação conjunta. E um dia antes da chegada dos Baskervilles, Camus havia feito todos os preparativos. A torre de vigia do forte, com suas lindas flores de algodão, foi escolhida como ponto de encontro. Um pouco envergonhado, ela manteve os olhos curiosos dos Morgues, o mais afastado possível. Ali, entre as flores brancas e o seu perfume delicado, terminaria a espera de 7 anos. Camus foi para a cama com o peito inchado. E naquele dia, Camus ficou furioso. Ela havia escolhido um local atmosférico, mas já estava em ruínas. Suas irmãs, que tinham sido tão desrespeitosas quando ela era mais nova, e que agora nem ousavam respirar na sua presença. O que você pensa que está fazendo? Camus falou com fúria infernal. As consequências da destruição do romântico foram horríveis. As 3 irmãs Morgue resolveram, incapazes de falar. Caia, Camus, minhas irmãs são. Uau, nós só queríamos manter os intrusos afastados. Bem, eles chegaram brigando. Mas o humor de Camus já estava deprimido. O reencontro pelo qual ela esperava há 7 anos foi arruinado. Camus, vocês estão falando comigo, irmãs. Ei, não, saiam do caminho. Se vocês não querem morrer. Camus não tinha realmente a intenção de matar as 3 irmãs, mas pretendia espancá-las muito. Mas ela não precisava, porque elas fugiram sozinhos. Então, Camus controlou seu cavalo e ficou na frente dele. Bem-vindo, parceiro. Ao vê-lo novamente depois de 7 anos, ele não parecia muito diferente de quando se conheceram. Ele não era muito mais alto que ela, como se ainda estivesse crescendo, mas seu rosto havia mudado gradualmente.
Seu queixo estava mais definido e seu nariz mais proeminente. Era melhor que a versão glorificada e embelezada na imaginação de Camus. Você cresceu muito. Camus assentiu. Seu rosto ficou vermelho por conta própria. Porque o corpo no sob o vento sangrento do menino de 8 anos apareceu de repente em sua mente. Seu corpo mudou muito? Era uma Camus que não usava magia, mas era desnecessariamente quente. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.